E aí, pessoal, eu tô aqui hoje no Log Talk, o novo evento da Mundo Logística que foi criado especificamente para profissionais que querem crescer na carreira no setor. E para isso, a gente selecionou alguns dos maiores executivos e executivas de logística do Brasil. E eu conversei com cada um deles e você confere agora. Primeiro eu queria dizer que foi um grande prazer estar aqui palestrando nesse palco super importante, essa iniciativa apaixonante, e poder abrir, contando aqui um pouco da minha experiência e contando e compartilhando conhecimento com o pessoal foi demais, incrível, energia fantástica, acho que quem não veio perdeu. Mas o autoconhecimento, para mim, ele é fundamental em todas as áreas, independente de quem é profissional da logística ou qualquer outra profissão, para a vida. Quanto mais você se conhece, mais você se potencializa. E eu acredito nisso porque o autoconhecimento foi fundamental para eu poder continuar crescendo e escalando dentro da minha carreira. Você diria que o autoconhecimento também é importante para a qualificação técnica, que isso também ajuda você, enfim, a adquirir as habilidades, os hard skills que se falam, para atuar na área de logística? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que hoje talvez esteja meio fora de moda, talvez, mas todo mundo fazia o seu teste vocacional. Isso é um autoconhecimento. Então, dependendo do nível de profundidade de qual você precisa se conhecer, ele é fundamental para direcionar qual caminho, qual destino você quer alcançar. O tema central da minha palestra foi: seja você o capitão do seu destino. E para ser capitão do seu destino, você de fato precisa se conhecer para saber aonde você quer chegar, aonde, e quais habilidades você precisa para isso. O que a gente pode fazer como profissional de logística vai muito além do que a gente faz nas empresas que a gente ganha o nosso dia a dia. A gente deve estar preocupado com o impacto que a logística tem no entorno. A importância disso é porque você consegue entender como que um elo da cadeia se conecta com o outro e como isso pode ser importante no seu dia a dia. Então, se você olha, fica só no seu mundinho, no seu quadradinho, você não consegue entender qual que é o impacto das suas ações no que está para frente da cadeia e como que o que está para trás pode te impactar. Então, você sair ali do seu mundo e ter essa visão mais ampla, você pode até não trabalhar com aquilo, mas conhecer o que está ao seu redor te traz maior flexibilidade para você atuar na resolução de problemas. Isso ajuda você a ter ideias e executar e trazer soluções mais eficientes, porque você não está olhando só aquele seu pedaço, você consegue ver o impacto disso na cadeia, tanto para trás quanto para frente. A partir do momento que você tem autonomia, você consegue criar e construir coisas e aproveita efetivamente o seu potencial, mas eu tomaria muito cuidado de escolher lugares que te proporcionam essa autonomia. Acho que essa é a chave do sucesso. Você tem uma carreira que passou pela logística tradicional, foi para o digital e cresceu muito no digital, e assim, isso é uma referência porque o mundo hoje é digital, mas muitas pessoas ainda trabalham nessas empresas tradicionais. Você acha que é possível, mesmo em um lugar que tem essa cultura verticalizada, por exemplo, e que tem essas tradicionalidades, você conseguir ser digital em um lugar assim? Eu acho que porque é mais do que o mundo que você está e mais o mindset que você proporciona, Se você sai num mindset de que tudo precisa ser muito complexo e muito grande, vai ser mais difícil de sair. Mas se você consegue transformar as ideias em pequenos projetos, em mini MVPs, e testar aquilo, isso pode ser feito em qualquer lugar, independente de ser no digital ou não. Eu acho que independente do local, você consegue plantar uma sementinha para poder ir nesse sentido. Marcelo, a sua palestra é especificamente sobre o cliente no centro das decisões. Eu queria saber se, do seu ponto de vista, os profissionais que estão tentando crescer na carreira em logística já sabem disso, ou se isso é uma cultura que precisa ser de fato trabalhada. Eu acho que a questão do saber, da necessidade, eu acho que já é algo que já está implícito nas pessoas. Eu acho que elas já sabem qual é o poder de conhecer o cliente para a sua tomada de decisão. A grande questão é o quanto que as empresas abrem espaço para exercer isso. E aí esses profissionais têm que cavar os seus espaços. E cavar os seus espaços é conseguir falar de uma abertura maior das fronteiras de logística, do supply, por exemplo, trazendo insights e insumos do seu cliente final. Quanto melhor ele atender esse cliente final, melhor e mais relevante é o serviço prestado.
Bacana. E você, né, enfim, deu várias dicas e falou sobre como desenvolver essa visão de centralidade no cliente. E você falou uma coisa interessante a respeito de o erro ensinar mais do que o acerto. E você já tem anos de experiência como gestor. Do seu ponto de vista como gestor, como que a gente lida com esse erro? Quando você está na gestão e uma pessoa que está abaixo de você erra, esse erro ele pode ser transformado num acerto, num aprendizado? Como que fica isso? Você sabe que isso foram anos até a gente ter uma consciência de que o erro, de fato, ele produz um pouco mais de efeito do que o acerto. Quando a gente fala de logística, por exemplo, é uma complexidade enorme. A gente nunca sabe que botãozinho a gente apertou para ter aquele sucesso. Mas a gente sabe qual é o botão que a gente apertou para ter o erro. E sair de um erro onde você sente muita dor para aquilo, para fazer comemorações porque errou, porque a gente comemora hoje em dia. Cara, que bom que a gente errou logo no começo e a gente consegue reproduzir rotas alternativas, caminhos diferentes para poder chegar mais rápido nos acertos. Então hoje a gente tem um olhar para se errou, comemora. Comemora que vale a pena. Você errou no momento correto e pode acertar de uma forma mais rápida. E esse olhar para o negócio, esse olhar para entender como é que o seu ato, a sua atividade do dia a dia está impactando realmente o cliente final, é algo que não está ainda disseminado de forma ampla no mundo da logística. Eu acho que está começando, eu acho que nos últimos 10 anos a gente tem visto mudanças assim, mas sem dúvida nenhuma é uma coisa que a gente precisa disseminar mais. Você falou ali bem no finalzinho a respeito da sensação que você sente de ter uma carreira bem desenvolvida e que você queria que o pessoal também sentisse isso em algum momento. Você acha que correr risco faz parte dessa sensação? Sem dúvida, essa é a melhor coisa que pode acontecer. Correr risco, né, se desafiar, se colocar numa situação em que você realmente não sabe quais vão ser as respostas que você precisa encontrar, mas depois aos pouquinhos conseguir ter pequenas vitórias e fazer esse caminho acontecer, é uma das sensações mais importantes que um profissional pode ter. O que é mais difícil? É mais difícil aprender a usar a automação, a tecnologia, ou é mais difícil falar para as pessoas que a automação não vai roubar o emprego delas? Olha, eu acredito muito, na verdade cada vez mais eu acredito que a utilização da automação, ela não é difícil. E falar para as pessoas que ela não vai perder o emprego também não é difícil. O que é difícil em muitos momentos é cada um de nós, principalmente enquanto gestores, alterarmos o nosso modelo mental sobre como nós comunicamos as coisas para as pessoas. Porque a partir do momento em que a gente altera e começa a fazer uma comunicação de forma genuína, as mudanças acontecem. Seja sobre automação, seja sobre inteligência artificial ou sobre qualquer outra variável tecnológica. É fato, apesar disso, que a tecnologia e a automação ela acabou ocupando funções que antes eram feitas por pessoas. Como realocar essas pessoas dentro de uma operação logística? Eu acredito que o segredo está no aspecto de capacitação, porque hoje, quando a gente fala sobre bons profissionais, nós vivemos um blackout no Brasil. Existem uma grande quantidade de pessoas, mas não necessariamente pessoas devidamente capacitadas. Então, para mim, a grande chave do sucesso como um todo é entender como em quantidades serão feitas essas movimentações, quais são as skills que estas pessoas precisam efetivamente serem treinadas e se comprometer com o aspecto de treinamento. Porque executando isso e as pessoas estando dispostas a aprender, eu vejo que haverá local para todo mundo. Você começa a sua palestra falando sobre o trabalho com dados não ser necessariamente difícil, mas sim a organização desses dados. Eu queria entender como é que se organiza esses dados para que eles sejam informações relevantes para a logística. Tá. Os dados sempre estiveram presentes na logística, né? Desde muito tempo atrás. A grande dificuldade é entender, conseguir fazer a leitura desses dados para que eles te entreguem a informação necessária. E aí você tem, né, várias formas de fazer isso aí. Primeiro, como que você organiza os seus dados, como você indexa esses dados e também como que você transforma ele em alguma informação que seja útil. Porque ter dado por não ter dado não te traz nenhum grande benefício aqui. Então, acho que o grande foco justamente é qual o nível e qual a intenção que eu quero gerar com esses dados. Acho que esse é o grande objetivo.
E aqui a gente falou de várias coisas hoje, os outros palestrantes, né, falaram de centralidade no cliente, de escalar operações e tal. Só que tudo isso passa por dados, porque o cliente gera dados, essa própria operação gera dados. O que você considera que é o dado mais importante que se pode tirar de uma operação logística? Tá. O dado ele vai te dar alguma resposta, e eu começaria olhando de fora para dentro, né? Que até foi um tema que eu trouxe, que a partir do momento que você entende qual é a dor que você está gerando para aquele seu cliente, qual é a dor que também você quer evitar que aconteça, você começa a construir aqui toda uma cadeia, uma lógica de utilização desses dados. A gente está ultra conectado e as empresas, de igual modo, elas precisam responder esse momento 5.0, de uma revolução de fusão de tecnologia. E a visibilidade, ela é a resposta para tudo isso. Não dá para gerir uma operação logística olhando para ontem. É como se eu dirigisse um carro olhando pelo retrovisor. Ou sendo mais agressivo, é como você fazer autópsia operacional e não biópsia. Se você não tem visibilidade, conexão, tecnologia à disposição, você não consegue reduzir os custos e não consegue equilibrar seu nível de serviço. Então é fundamental você ter visibilidade logística, controle, previsibilidade para que você tenha uma operação redonda e assertiva. E para as pessoas que estão assistindo, a gente sabe que muitas empresas, apesar de a gente saber que tudo isso que você disse é verdade e é fato, mas existem muitas empresas que ainda não conseguiram dar esse passo. Para os profissionais que estão assistindo a gente, como é que leva essa ideia para a gestão? Como fazer isso? Muito mais uma questão de mentalidade do que de tecnologia disponível. Nós temos hoje excelentes tecnologias desenvolvidas no Brasil, na prateleira, disponível para que a gente coloque toda a operação visível e conecte o nosso ecossistema logístico. No entanto, a gente ainda está acostumado com o velho e bom Excel, em olhar para ontem, em fazer autópsia operacional, pré-oco, porque a gente tem problema com gestor de mudança, com trabalhar com o novo, etc e tal. Volto a dizer, temos tecnologia boa à disposição e a um custo super acessível. É muito mais uma questão de mentalidade data-driven do que de fato ter tecnologia à disposição. Na sua palestra você falou uma coisa muito interessante a respeito de saber de operações, mais talvez do que saber de tecnologia. Você acha que para as pessoas que sabem de operações, isso é talvez um potencial, um diferencial para talvez conseguir uma posição mais alta dentro da corporação? Eu acredito muito no potencial que quem conhece de operação tem agora de se desenvolver com produtos digitais. Acho que a parte de ter essa mentalidade de operação, de olhar para resultado, de ter métricas, de ter geração de valor, é mais difícil até do que você aprender, do que você ir para um desenvolvimento de produto. Então acredito que quem tem esse desejo ou quem acha que é uma área que pode ser relevante, vale a pena sim buscar mais conhecimento e investir um pouco nessa parte de desenvolvimento de produto, que com certeza já vai ter um diferencial a mais do que quem só conhece produto. E uma outra coisa interessante que você disse é a respeito de gostar de convencer as pessoas. Assim, imagino que não seja uma coisa que se desenvolve da noite pro dia. Como que você faz para deixar de ver esse não que às vezes vem ali na primeira conversa como uma barreira e sim como uma oportunidade de talvez convencer, de mostrar? Eu acredito, uma coisa que eu aprendi muito é que todo não tem alguma coisa por trás. Ou é a hora errada que eu tô levando aquela informação, ou é o formato errado, ou ainda falta eu aprimorar. E você ir construindo isso com a pessoa, às vezes ouvindo 2, 3 não, isso vai fazendo cada vez a sua ideia, acho que ir amadurecendo, e até a sua relação com a pessoa, de você entender como ela pensa, de como levar. Então todos os nãos que eu ouvi nos últimos anos, acho que de certa forma me prepararam para os próximos que virão, né? E isso me faz ser cada vez uma profissional melhor, na minha opinião. Então eu não deixo mais de olhá-los como uma oportunidade de crescimento. Viu só, né? Alguns dos maiores nomes do setor dando aquela dica para você. E aqui na Mundo Logística você continua atualizado sobre tudo que importa no setor.